Olá, eu sou a Maria Gabriela, também conhecida como Magabi, me formei em jornalismo pela Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, no janeiro desse ano. E no ano passado, durante meu TCC, eu fiz um projeto experimental, que é o documentário Canudos Resiste, e é sobre ele que eu vou falar aqui. O documentário tem 30 minutos, foi orientado pela Kátia Fraga e co-orientado pelo Albert Ferreira. Antes de mais nada, eu gostaria de contextualizar vocês sobre a minha escolha desse tema. Eu sou mineira, nascida e criada, mas possuo ancestralidade baiana por parte de pai. Desde pequeno tenho contato com a Bahia e minha avó falava muito sobre a Guerra de Canudos. Isso porque onde meu pai nasceu é uma cidade muito perto de Canudos, é Monte Santo, são consideradas cidades irmãs inclusive. Então, toda essa conexão com a Bahia, essa ancestralidade me motiva a falar desse tema, me motiva a falar do Nordeste. Além do mais, né, por ter crescido nesse contexto, né, eu tenho uma grande admiração pelas produções do cinema nacional que são gravadas em solo nordestino. Entre elas, O Alto da Companhia Descida, que é um clássico, né? Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha, que foi um clássico do cinema novo e que foi gravado em Monte Santo, inclusive, né? Coincidência. O Pagador de Promessa, minissérie da Globo, que teve uma parte gravada em Monte Santo e a outra parte foi em Salvador. Então todas essas produções, né, Vidas Secas de Graciliano Ramos, Santa Obra, quanto o filme, né, que são gravadas no Nordeste, sempre me inspiraram e eu sempre gostei de assistir. Então uma das minhas referências, né, no audiovisual, assim, para poder produzir coisas sobre o Nordeste, vem daí também. Para falar agora, entrando na parte de pré-produção do documentário, eu utilizei Os Sertões de Euclides da Cunha, né, que é uma grande obra literária que fala também sobre a guerra, e eu gosto muito da parte em que ele descreve a relação do homem com o solo, né, do homem com a seca, inclusive a fé das pessoas daquela época, como ele associa o misticismo e a fé em relação ao povo daquela época. A análise que ele faz é uma parte que eu gosto muito. Então, assim, eu utilizei Os Sertões, não podia deixar de utilizar durante as pesquisas. E as pesquisas começaram entre maio e abril do ano passado, durante a disciplina de Com 390, que era o TCC 1. No primeiro período, eu fiquei focada nessas produções mais teóricas, né, na parte de pesquisa. Além dos Sertões de Euclides da Cunha, eu utilizei o livro A História da Vida Privada do Brasil, de Nicolau Sevchenko, que ele fala sobre esse contexto do Brasil na época, né? Canudos, a história de Canudos, né, a Guerra de Canudos marca catastroficamente a história do Brasil, em especial o momento de transição da monarquia para a república. E o Nicolau ele traz uma análise do Brasil naquela época muito interessante, que eu utilizei também como uma das referências para poder entender o contexto histórico da época, porque é impossível falar de Canudos sem entender o Brasil daquela época. Eu utilizei bastante como referência a obra de Luiz Paulo Neiva, um pesquisador, Canudos, uma Nova Batalha, é o título do livro dele. Inclusive ele foi fonte do documentário. E ele fala muito sobre as dificuldades de Canudos de se reerguer depois da guerra e também depois do açude de Cocorobó, que é uma pauta importantíssima que teve durante o período da ditadura, que a gente aborda na história de Canudos, que é sobre o período de pós-guerra. E para poder fechar, né, casar a história com o cinema, eu utilizei um artigo do William Meirelles, que é O Cinema como Fonte de Estudo para a História. Esse artigo fala muito sobre o cinema como, além de um registro histórico, um documento que também possibilita a gente analisar as sociedades da época, né? Então, assim, partindo da perspectiva, né, cinema como objeto de estudo da história, o objetivo do documentário é, além de contar a história de Canudos a partir de memórias contemporâneas, também trazer a reflexão das marcas que a guerra deixou e que persistem em Canudos até hoje. Por isso o nome Canudos Resiste, que trata muito sobre a resistência do povo de Canudos até hoje para poder lidar com a fome, com a seca, com a desigualdade social e entre outros problemas de cidades do interior, né, dessa parte do semiárido, problemas que enfrentam. Partindo para a parte de produção, o documentário foi gravado em julho de 2019. Durante 4 dias eu fiquei em Canudos para poder fazer todas as capturas de imagens e colher todos os depoimentos. Quem foi para Canudos comigo foi meu pai, né? Ele me acompanhou para poder me levar aos lugares, para poder me ajudar a carregar as coisas, mas toda a parte técnica foi eu que desenvolvi. E para as gravações eu utilizei 2 câmeras, a Nikon D5300 e uma Canon T5, né? Eu sabia que ia ter dificuldade para gravar com a Canon porque eu tenho mais afinidade com a Nikon.
Então eu deixei para utilizar aqui em momentos oportunos em que eu precisaria pegar campos mais abertos, porque a lente que eu utilizei foi 18-55 ou coisas de muito longe, como pássaros, cabra, essas coisas, porque eu tinha também a lente da Canon a 70-300mm, eu acho que é isso. Já a Nikon eu utilizei uma parte do documentário, principalmente durante a captura das entrevistas. Como eu tenho a lente 50 da Nikon, eu utilizei ela devido à sua abertura ser grande, eu não tinha iluminação artificial, utilizei a iluminação do sol, então ela propõe, né, ela tem um desfoque muito bonito e entra mais luminosidade. Então todas as entrevistas foram gravadas com a lente 50. Desde o início eu tinha idealizado fazer um documentário em que a protagonista fosse uma mulher, e eu encontrei essa fonte que foi a Dona Maria Botão, descendente de conselheirista. Eu não queria apenas uma mulher, eu queria uma descendente de conselheirista, e ela é uma mulher negra do sertão que mora dentro do Parque Estadual de Canudos e descendente de conselheirista. Então ela foi minha personagem principal e que conduziu toda a história. A partir das memórias dela, eu fui adicionando e acrescentando as outras fontes, né? Dona Maria Botão recebeu eu e meu pai durante os 4 dias de gravações, e a gente ficou hospedado na casa dela e eu pude vivenciar o cotidiano dela no dia a dia durante todos os dias. Então foi uma experiência muito legal. Por fim, né, para não dar muito spoiler do que é o filme para as pessoas que não viram, eu utilizei um eu lírico de uma menina que eu conheci, uma jornalista, a Lia Rezende, que eu conheci, que estava na casa da Dona Maria Botão, por coincidência. Ela ficou 1 ano morando em Canudos, mas até eu chegar ela já estava 4 meses lá, e ela escreveu a Carta Simão de Canudos, que foi a narração que conduziu também a narrativa. Eu queria misturar um pouco do documentário com algo mais místico, mais literário, mais poético, e a Carta Simão de Canudos, que é uma carta que fala de um homem que viveu durante a guerra e escreve uma carta para o futuro, que foi a carta que a Ali escreveu, foi o eu lírico do filme, né? A trilha sonora eu consegui 2 músicas autorizadas pelo Beyond Canudos, que é um cantor de Canudos muito respeitado, que tem uma carreira linda e que canta a história de Canudos e do povo de Conselheiro, e eu utilizei 2 músicas dele, do filme também, para poder ainda trazer mais essa questão cultural e local. Por fim, né? Eu quero agradecer a oportunidade do Expocom em estar possibilitando esse evento mesmo na época de pandemia. Agradecer a minha professora, Kátia Fraga, por ter me convidado para inscrever, por toda a paciência e dedicação durante esse processo. Ao Albert também, que me ajudou bastante na coorientação. A minha família, que sempre está me apoiando. E, por fim, a gratidão pela Universidade Federal de Viçosa em ter possibilitado, né, durante esses 4 anos de graduação, várias experiências com que eu pudesse concretizar no fim esse documentário. É isso, muito obrigada!